fazer várias. Então, bom dia aí, Felipe, né, os demais que entraram, né, nós estamos gravando essa reunião, e é a primeira tira dúvida que nós vamos fazer aqui sobre o concurso Agri em Programação 2026, e nós fizemos uns slides aqui bem rápido, né, também bem dinâmico. O professor William vai conduzir uma parte, eu vou conduzir outra, e vamos tentar, então, começar para a gente ganhar tempo, né? A gente sabe que o tempo de vocês é bem escasso. Então, foi produzido aqui um guia prático, né, para o concurso Agri em Programação 2026, para que nós possamos conduzir esse processo e para que não tenha nada de errado, né? Quer passar, William? Então, a gente pensou assim, Felipe, por enquanto, né? O mapa do nosso encontro aqui, para a gente fazer um geralzão aqui, o que nós vamos tratar? O mapa do nosso encontro ele vai contar com 3 partes. A regra de ouro. O que seria essa regra de ouro aqui? Que nós possamos garantir a elegibilidade dos estudantes. Ou seja, para que nós possamos cumprir todos os requisitos que tem no regulamento. Né? Se nós cumprirmos todos os requisitos que tem no regulamento, não vai ter erro. Né? Aí vai depender só da criatividade deles. Também aqui nós vamos traçar uma linha do tempo, né? Nessa linha do tempo nós vamos trabalhar com datas, nós vamos trabalhar com documentos que são importantes, né? Até chegar lá na fase estadual, passa pela fase escolar, regional, estadual, vamos tratar dessa documentação e como que esse projeto tem que estar disponível para a banca, né? Tendo em vista que se o projeto não estiver público, né? Não estiver compartilhado, nós vamos ter problema. E, claro, que nós vamos dar uma passadinha aqui nas rubricas, né? Fazer um raio-x das rubricas, né? Com um olho de avaliador, né? Seja na banca escolar, regional ou estadual. Pode passar, Will. Então, nesse slide aqui, falando para quem está participando, nós temos o tema do Agrinho desse ano, né? Então, agroforte e futuro sustentável, equilíbrio entre produção e meio ambiente. Então, a gente sempre orienta, né, que, como nós vamos seguir aqui as diretrizes do regulamento, eu acho que o primeiro passo é não fugir do tema. Né? Então, dentro do fundamental, do médio, pensar muito nesse tema, agroforte e futuro sustentável, um equilíbrio entre a produção e o meio ambiente. Riscos de desclassificação, projetos muito genéricos, projetos sobre futebol, fantasia, esportes, que acabem zerando a rubrica, ou seja, não dá para fugir do tema. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Pode passar, William. Então, como nós falamos aqui em elegibilidade do estudante, uma das condições aqui é a matrícula. Né? Então, isso é uma dúvida que os professores têm. Quem pode participar do Agrinho Programação? São estudantes que estão matriculados na rede pública estadual, seja no ensino fundamental, anos finais, ou ensino médio. Né? Tá, componente curricular, é qualquer componente curricular? Não. Então, tem que estar cursando educação digital e computação. Programação e robótica, fundamental. Educação digital e computação. Programação e IA, para o fundamental e para o médio. Nós temos ali pensamento computacional. No nosso caso não se aplica, mas está no regulamento e nós queremos esclarecer. No nosso caso não se aplica porque são colégios integrais que têm matriz de 35 horas. Então, o que acontece? Não é o nosso caso, mas só esclarecendo por que aquele pensamento computacional. Então, o que vai se aplicar mais para nós, além da educação digital e computação? A programação, que é a IFA do segundo ano, e a matemática 2, né, para o terceiro ano. Então, seriam esses os componentes curriculares. Mas aqui, pessoal, tem um ponto importantíssimo. Tem uma regra de ouro. O estudante, para participar do Agrinho Programação, seja na etapa já escolar, né, e daí para regional e estadual vai valer a mesma regra, ele tem que ter 2 unidades no ambiente virtual concluídas em 2026. E não vale a do Agrinho. E para quem é também do ensino médio,
foi colocado ali alguma coisa em termos de front-end, né, um curso extra de front-end, também não vale. Então, esse é um ponto muito, muito importante. Para o estudante participar, até o dia 14 de junho, ele tem que ter 2 unidades concluídas na Start 2026. Pode passar, William. Então, aqui, né, a gente tá vendo que não é tão complicado para fazer a inscrição, né? Nós vamos mostrar aqui onde que faz a inscrição. Então, se vocês perceberem ali no segundo trimestre, no conteúdo do estudante, ali diz assim, Agrinho 2026, categoria Programação com Scratch. Ou seja, eu estou falando para o ensino fundamental. Se o professor William puder clicar ali para mim, por favor. Então, esse curso é o primeiro curso do segundo trimestre. Está lá, Agrinho 2026, categoria Programação com Scratch. Se o William puder abrir esse curso, por favor. Então, esse curso, ele vai dar as diretrizes de como construir um projeto no Scratch para participar do Agrinho 2026. Mas um ponto importante, se o professor William puder abrir a última aula, lá na última aula, tem lá, compartilhe seu projeto. Isso. Então, é aqui que o estudante precisa colocar o link do Scratch público, né? Público. Até o dia 14 de junho, que nós vamos trabalhar com isso daqui para frente. Então, é assim que se faz a inscrição do ensino fundamental. Vamos passar para o médio, Ida? Então, para o ensino médio, não é muito diferente, né? Só que ali vai estar Agrinho 2026, categoria Desenvolvimento Front-End. Se o William puder clicar também, vai abrir o curso. Esse curso ele vai dar um direcionamento, né? É o primeiro curso do segundo trimestre para o estudante. Ele vai dar um direcionamento de como construir uma página front-end. Pode clicar. E na última aula, né? Nós vamos ter ali, compartilhe seu projeto. Aqui, né? Se o professor William clicar, nós estamos vendo que ali vai ter um repositório, né? E esse repositório, ele também tem que estar público, e tem outras condições também que o professor William vai explicar. Ok, então aqui nós estamos mostrando como que faz a inscrição. Acho que pode passar, William. Bom, né? Aqui é importante repassar também que nós temos 3 subcategorias. A subcategoria 1, sexto e sétimo anos, ensino fundamental, Scratch, né? Então, aqui nós vamos ter, possivelmente, muito colégio integral, muito colégio CCM, né? Que é o que tem sexto e sétimo ano, né? Com a nossa programação em robótica. Mas, assim, a subcategoria 1, sexto e sétimo anos, ensino fundamental, ferramenta Scratch. Na subcategoria 2, nós vamos ter o oitavo e nono ano, né? Então, aqui a gente já vai ter o pessoal também do CCM, nós vamos ter o pessoal do integral, vai ter o pessoal do regular, né? Mas a ferramenta é Scratch também, né? O que divide ali é o ano sério. E a subcategoria 3 é para o ensino médio, né? Então, é do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. E as ferramentas que nós vamos trabalhar, vamos fazer uma página ali, né, um projetinho front-end. Vamos trabalhar com HTML, CSS e JavaScript. Muita atenção. Se o estudante se inscrever numa subcategoria que não é a dele, ele está automaticamente desclassificado. Por exemplo, um estudante do oitavo e nono ano que faça a sua inscrição na subcategoria 1. Ou um estudante do sexto e sétimo ano que se inscreva na subcategoria 2, né? Mas nós achamos que isso é muito difícil de acontecer. Ok? Pode passar. Sr. William, por favor. Estou ativando a câmera aqui, voltei para cá. Então, bom dia, professor. Eu quero mostrar para o senhor aqui, então, como é que faz o acesso, né, para o estudante fazer o cadastro da sua conta. Então, na subcategoria 1 e na subcategoria 2, ele vai ter que criar uma conta no Scratch. Então, tem 2 opções, né? Gerou um pouco de dúvida no
no pessoal nos últimos tempos, porque o Scratch, de tempos em tempos, ele faz uma verificação nas contas e não pode ter, por exemplo, o nome do usuário que identifique o indivíduo, e ele também apaga contas criadas pelo professor, né, porque são turmas que estão inativas. Então, o que é que nós indicamos? Qual que é a maneira mais tranquila para o aluno poder realizar o seu projeto e efetivar a sua inscrição? É ele criar o que o pessoal do Scratch chama de conta padrão. Como que cria uma conta padrão? Então, ele vai entrar na página inicial aqui do Scratch e vai clicar aqui em aderir ao Scratch. Aí ele tem o processo de cadastro, onde ele vai escolher o nome do usuário e a senha, vai preencher alguns dados pessoais e ele está cadastrado. E aí, assim, não tem perigo nenhum de o estudante perder a sua conta aí ao longo do processo. Então, é melhor que ele crie uma conta dessa forma, que seja até exclusiva para o concurso, né? Porque mesmo que aconteça essa varredura do Scratch, ele utilize um nome do usuário que, de repente, o identifique de alguma forma, depois, como ele vai fazer o cadastro utilizando o seu e-mail pessoal, ele consegue recuperar a conta. Então, é essa maneira que nós indicamos para que o estudante possa fazer a inscrição no concurso. Quanto à outra possibilidade aqui, que é o GitHub, que seria para a subcategoria 3, que é para o ensino médio, então, o estudante vai fazer a sua inscrição, ele vai precisar hospedar o seu site dentro de um repositório. GitHub é um site que funciona como repositório e é gratuito. Como é que ele vai fazer a criação da sua conta para repositório no GitHub? Então, ele vai acessar o site aqui do GitHub, vai escolher a opção criar uma conta. E aí, aqui, o que é que nós indicamos? Por muitas vezes, ao longo do tempo aí, nós verificamos que os estudantes tinham dificuldade de criar suas contas aqui no GitHub. E ele não tinha essa opção de você fazer o login utilizando a sua conta Google. Hoje em dia, está muito mais fácil. Então, não tem aquele problema dos desafios de login. É somente o estudante vir aqui, ó, clicar em continuar com o Google e realizar o seu cadastro utilizando a sua conta @escola. Então, ele pode utilizar dessa conta mesmo. É só completar o cadastro aqui e ir avançando. E aí ele vai poder acessar o GitHub utilizando o seu Gmail. Então, é bem tranquilo. E aí, retornando agora para a nossa apresentação, deixa eu só desabilitar meu microfone. Ok, então, professor, né, se o professor Eira puder fazer a gentileza de passar, aqui é um ponto-chave, né? Então, é preciso, né, que o estudante, até o dia 14 de junho de 2026, às 23 horas e 59 minutos, ele faça a inscrição para o concurso dentro do ambiente virtual de aprendizagem Start by Alura, na unidade Agrim. Essa é o nosso limite, né, para a fase escolar. Porém, tem uma regra inflexível. Aqui não tem para ninguém. A partir das 0 horas do dia 15 de junho, se o estudante alterar um código, uma linha, fizer um commit no GitHub ou alterar o Scratch, ele está desclassificado sumariamente. E, professor, isso acontece muito. São projetos maravilhosos que, infelizmente, após o dia 14, o estudante vai lá e ele altera um código do Scratch, ou ele faz alguma alteração dentro do GitHub, e, assim, com muita dor no coração, nós desclassificamos, né? Porque regra é regra, e aquilo que nós falamos no começo. Nós precisamos garantir a elegibilidade desse estudante. Então, por favor, data limite 14 de junho para a fase escolar. A partir da meia-noite, não põe mais a mão no projeto. Isso é fatal. Pode passar, William. Então, nós temos um compromisso, né, como foi falado, até o dia 14 de junho,
de escrevê-los, né, dentro do AVA Start by Alura. E aí, nós temos um degrauzinho aqui até chegar na etapa estadual, né? Então, o que vai acontecer? Bom, 14 de junho, encerrar as inscrições. No dia 15 de junho até o dia 26 de junho, cada instituição de ensino, ela pode selecionar até 3 projetos por subcategoria. Ou seja, pegando o professor Felipe aqui como exemplo, Colégio Lagoa Seca, né, se tiver todas as subcategorias, poderia eleger até 9 projetos. Então, entre o dia 15 a 26, é preciso organizar na escola uma feira, uma amostra, uma banca, no sentido que nós possamos eleger os 3 projetos. 3 da subcategoria 1, 3 da subcategoria 2 e 3 da subcategoria 3. Né? No caso ali, não sei se o Colégio Lagoa Seca teria as 3. Tá, 15 a 26 de junho. Uma data-chave para nós, que daí já seria aqui com o núcleo regional, é entre 6 a 17 de julho. Entre 6 a 17 de julho, nós vamos organizar aqui no NRE uma banca regional, né, com convidados das universidades. E aí, nós também, mas agora a nível de núcleo, nós vamos eleger os top 3 de cada subcategoria. Né? 3 da subcategoria 1, 3 da subcategoria 2, 3 da subcategoria 3. E nós vamos enviar para a fase estadual. Lá na fase estadual, vão ser selecionados 129 melhores projetos do estado, sendo 43 por subcategoria. Né? Então, vão escolher a nível de estado 43 projetos da 1, 43 da 2, 43 da 3. E isso é a nível de estado. Então, por exemplo, se o nosso estudante for da subcategoria 1 e ele ficar entre os 43 melhores do estado, ele vai receber a premiação do Agrinho, que o William vai comentar depois. Então, já não é mais por núcleo, agora é por estado. Essa é uma alteração importante que teve no regulamento esse ano. Pode passar, William. E aqui, né, para concluir essa parte mais burocrática, quando for fazer a inscrição do estudante, é preciso que o professor que vá fazer a inscrição do estudante, né, dos estudantes selecionados na fase escolar, ele use o @escola dele, o institucional, né, e ele preencha esse formulário oficial. Esse formulário oficial vai abrir ainda, nós vamos divulgar amplamente, né? Dentro desse formulário oficial, que normalmente é um Forms, existem informações importantes, como, por exemplo, dados cadastrais completos. Vai pedir CGM, CPF, RG, vai pedir carteira nacional de identidade, número de camiseta, e o que é importante? Também vai ter que anexar nesse Forms o template do projeto e os termos legais assinados, né, que seria o consentimento de participação e uso de imagem. O que acontece muito, Felipe? E daí dá cada confusão. Às vezes, os dados do template do projeto não batem com o Forms. Tipo, num tem RG e CPF, no outro só tem o CPF. O outro é um documento que no template não bate com os dados cadastrais. Isso é terrível, porque às vezes o projeto é fabuloso e a gente precisa desclassificar. Então, muito cuidado com os dados do template e com os dados cadastrais que vão estar nesse formulário. E também lembrando que os termos legais precisam estar assinados e eles também vão nesse Forms. E assim, Felipe, é terrível, sabe? Porque chega, a gente vê o projeto, cumpre tudo que tem que cumprir, e a parte legal, que é essa parte de documentação, às vezes não bate, e nós temos que desclassificar. Pode passar, William. Aí agora é com o William. Não sei se o Felipe quer fazer alguma pergunta até aqui, Felipe. Vou deixar as perguntas pro fim. Vou anotá-las aqui. Então, beleza, professor Felipe. Então, vou continuar aqui. Então, agora, o que eu quero mostrar para o senhor aqui?
Então, nós temos aqui o site do Agrinho. Então, caso precise, dá para entrar lá no site e também, se quiser já ir adiantando o processo, que eventualmente terá que fazer, de repente, antes de sair o formulário, você já pode acessar aqui. Tem alguma dúvida sobre o regulamento? Aqui já tem a parte para você baixar o regulamento. Então, aqui você baixa o regulamento completo do concurso. Também, quer já ir adiantando, preenchendo os termos, aqui tem o termo de consentimento para tratamento de dados. Isso aqui, os estudantes que forem ser selecionados, aí eles vão precisar preencher aqui esse documento, depois vai ter que anexar. Quer já começar a fazer o preenchimento do template com o estudante, além de preencher o projeto, aqui tem o template, tem o modelinho, então, da categoria de programação. Aí você vai abrir ali, tem os dados, o estudante já pode ir preenchendo. Então, ele tem que fazer também ali uma parte escrita do trabalho, onde ele explica como é que é o seu projeto, explica o fluxo, explica as suas inspirações para fazer, tudo como é que ele fez. É importante esse material escrito aqui, bem detalhado também, porque no Agrinho Programação não tem a parte de apresentação do estudante. Então, o que acontece? A banca vai se basear nisso, eles vão ler esse documento. Então, é importante escrever bem aqui. Basicamente, o que precisaria aqui desse site do Agrinho seria isso. E aí, então, dando continuidade, deixa eu só voltar para cá. Agora não quer passar. Muito bem. Daí agora, professor, vamos falar das rubricas. Então, o que acontece? Nós temos os critérios específicos de avaliação. Então, eu separei aqui, fiz uma espécie de resumo para o Scratch, para subcategorias 1 e 2. Então, vou dar uma passada geral aqui. Tem essa parte, assim, mais aqui no slide, mas eu também vou abrir um projeto e dar uma demonstrada ali, utilizando o projeto. E aí, depois, nós vamos para a rubrica do front-end, que seria do ensino médio. Então, 4 campos importantes ali. Além daquele documento que eu já comentei, então nós temos uma seção de instruções lá na página do projeto, dentro do Scratch. Então, é preciso colocar as instruções lá para o jogo também, como é que ele vai funcionar. Ali também dá uma explicada mais sintetizada no fluxo do jogo. Tomar muito cuidado para não fugir do tema, durante esses dias aí nós andamos já pelas escolas, e o que é que eu percebi? Por muitos anos, quem já participava do concurso, então ele era muito focado nessa questão da conexão entre o campo e a cidade. E aí, nós tínhamos muitos joguinhos que tinham um fluxo assim, que era a produção, e daí depois levava aquilo que era produzido para o momento de venda, para mostrar a conexão, evidenciar a conexão entre o campo e a cidade. E nesse momento não é esse o tema, nós estamos falando de sustentabilidade. Claro que ainda dá para encaixar isso, mas é preciso encontrar um recorte, então, dentro dessa temática, que você consiga ali desenvolver o teu projeto, o estudante consiga montar o jogo dele, mas que efetivamente fale de sustentabilidade. Então, se não entrar nessa seara, não vai, pode até ser desclassificado, inclusive, se for considerado que não atende ao tema do concurso. Daí nós temos aqui a questão do código, precisa o código ser bem organizado, precisa ter comentários, precisa ter lá variáveis com nomes que sejam significativos, que facilitem o entendimento, porque as pessoas vão fazer essa avaliação, elas precisam entender o que é que o estudante fez.
né? Imagina que é como se ele estivesse desenvolvendo um projeto de programação em equipe e outras pessoas tivessem que olhar para aquele projeto e tivessem que compreender o que ele está fazendo ali de maneira fácil, né? Fala ali também dos laços de repetição, de utilizar todos os tipos de bloco, né? Questão da usabilidade, então o projeto melhor avaliado, ele não vai ter erros técnicos, então não vai ter travamento, não vai chegar aquele momento que quem vai jogar vai ficar preso, né, e não consegue mais avançar, controles extra, acessibilidade, por exemplo, dá para você colocar botões para ativar e desativar o som, dá para você inserir jogabilidade pelo teclado no computador, mas também pelo celular, através do toque na tela, né? Originalidade também, um quesito importante. Então, a produção dessa arte, né, o estudante pode desenhar ou customizar os atores, pode utilizar as próprias opções ali do Scratch, né? Não é vedado utilizar inteligência artificial, mas aí se ele utilizar, tem uma parte lá de notas e créditos, e também na parte escrita ele tem que dizer que ele usou, e ele precisa apresentar o prompt, né? Pode usar isso para trilha sonora, também é legal, né? E aí aqui eu trouxe para dar uma mostrada aqui, professor, um projeto que foi campeão do ano passado, da subcategoria 2, que é esse Festejando a Vitória do Mel, que foi um aluno meu que desenvolveu, e aí eu queria mostrar um pouquinho de como é que esse projeto fica quando ele já está pronto aqui para participação no concurso. Então, nós temos a página aqui do projeto, e aí, conforme eu estava falando, acho que aqui fica melhor de visualizar. Então, aqui tem todas as instruções, né? E além de ter as instruções, nós temos meio que uma explicação do fluxo do jogo, né? No caso, esse é um jogo para falar dos produtores de mel, né? Dos apicultores, e como que é o trabalho deles para a criação de abelhas. E aqui ele explica tudo, ele tem acessibilidade, então dá para a gente jogar tanto no computador quanto no celular. Ele vai explicar todo esse processo. Então, aqui na parte de instruções, isso tem que ser colocado, né, para que quem vai jogar compreenda. E aí, aqui nas notas e créditos, o menino fez uma descrição, o que ele conta aqui, ó. Ele fala da inspiração dele para fazer o jogo, porque de fato a família dele é de apicultores, né, e por isso ele fez um jogo de abelhas. Ele vai falar o que ele utilizou para fazer a arte, então ele desenhou aqui, ele usou o pixel art aqui para fazer os desenhos. Ele fala ali que ele tem, por exemplo, o som das abelhas no jogo, ele gravou lá do apiário da família, e ele descreve que ele usou a Yasuno para fazer a trilha sonora, né? Nessa época aqui não precisava colocar o prompt ainda, agora esse ano pede no regulamento. E aqui também, no interior do projeto, né, você vai ver a organização do código dele. Então, está aqui o código, ó, ele está comentado, você tem isso em todos os atores, não precisa exagerar, mas as funções principais você vai lá e comenta, né? Aí o que ele tem também? Os nomes dos atores aqui fazendo sentido, né, para a pessoa conseguir identificar, até para trabalhar dentro do código, né, para ser mais fácil de selecionar ali, saber o que é, os nomes das fantasias da mesma forma, né, de maneira organizada. Então, olha, tem aqui as fantasias com nomes específicos também para fazer esse processo de alteração, né? Os laços de repetição sendo utilizados, o botão de sempre, ou aqui, às vezes o estudante vai fazer, deixa eu mostrar esse aqui que faz total sentido. Então, isso aqui é para aparecer um pote de mel na tela, né? E aí veja que ele usou bem o laço de repetição, 50 vezes, porque isso é uma coisa que acontece muito lá quando você está fazendo nas aulas, ou o estudante está criando, ele ao invés de usar o repita 50 vezes, ele vai colocar 50 vezes o bloco, vai fazer aquela coluna gigante, né? Então isso é um critério de avaliação, né? Ele tem tempo ali para fazer, para refatorar o seu código, né? E para montar da melhor maneira que ele conseguir, né? O mais bem estruturado possível e o mais compreensível possível. Tem os nomes das variáveis aqui também, né? Bem
escritos. Não esquecer também que não pode fazer remix, não pode copiar partes de outros projetos, né? Se você copia, geralmente a maioria dos projetos que tem no Scratch são em inglês, vai ser fácil de identificar. Aqui você vai detectar variáveis com nomes estranhos, né? Então tem que tomar esse cuidado também. E aqui eu dei uma mostrada geral, né, de como é que é um projeto campeão do Agrinho, né? Esse aqui ele atende a todos os requisitos. E aí aqui nós temos também daí uma outra situação que seria para o caso do ensino médio, né, lá para o nosso front-end. Então, primeiro, falando da estrutura do código. Então, o que é que não pode? Então, não pode fazer programação inline. O que seria a programação inline? Seria você fazer aquele código tudo dentro do HTML. Então, colocar o CSS e o JavaScript dentro do mesmo e fazer só o HTML. Tem que ser tudo separado, né? Tem um arquivo HTML, um arquivo CSS e um arquivo JavaScript, né? Tudo interagindo de maneira fluida. Não pode utilizar os frameworks. Então, tem aqui o React, o Bootstrap e o Tailwind, que são exemplos, né? O React seria para automatizar fluxo dentro do JavaScript, então você consegue construir um botão e depois encaixar ele para repetir. Bootstrap então tem modelos prontos de elementos da página, como por exemplo uma barra de navegação, um carrossel, né? O Tailwind é para você programar o CSS dentro do HTML, então não pode usar nada disso. O estudante tem que realizar, né, a programação. Ele vai codar ali de maneira natural, né, preenchendo o HTML, o CSS e o JavaScript. O que mais que precisa? Questão da usabilidade, né, responsividade do site, utilizando o Media Queries. Então, você consegue, utilizando essa opção, fazer o site ser responsivo. Mudou o tamanho da tela, o site vai se comportar de uma maneira diferente para poder se ajustar àquela tela, né? No processo de navegação, então não pode ter nada quebrado, por mais que talvez você vá fazer só a landing page, que seria a página inicial ali, clica nos links, né? Ele não pode dar em lugar nenhum, você clicar ali não acontecer nada, né? Não pode ter links quebrados. Fluidez da página, então à medida que você vai scrollando ali, dá para usar aquele scroll review, que ele vai aparecendo os pedacinhos da página, né? Tem que poder visualizar todos os conteúdos, tem que otimizar o processo de carregamento, né? Publicação, então vai ver lá se está no GitHub. Publicado direitinho, organizados os arquivos, então tem que ter o HTML, o CSS e o JavaScript. Tem que ter, por exemplo, você vai colocar as imagens, coloca dentro de uma pasta, organiza todas elas lá dentro dessa pasta, chama de IMG ou de imagens. Tem que ter um arquivo README. Então, assim como eu estava explicando para o senhor, professor, lá no Scratch, aqui você vai escrever a questão do fluxo do projeto, a questão da utilização de IA, dos prompts, além daquele documento do template, você vai fazer aqui no README, né? Você vai montar lá para colocar dentro do repositório. O link tem que estar funcionando direitinho para você poder abrir a página, tem que colocar a tag oficial do Agrinho, né? Tem que ter uma descrição breve do projeto. Eu já vou mostrar também um projeto pronto, aí acho que fica mais claro, mais fácil de compreender, né? E a questão da originalidade. Então, o estudante tem que criar o layout da página, né? Escrever os textos, produzir, de repente, os vídeos, fotografar. Isso gera uma maior pontuação, né, na hora de fazer a avaliação. E a sinergia entre o design visual, né, esse processo de interação que é gerado ali entre o HTML, o CSS e o JavaScript. Então, agora, professor, vou mostrar esse site aqui. Eu produzi para um curso que nós ministramos aqui no nosso Espaço Maker, e aí eu quero mostrar o que tem aqui no site e como é que ele está lá dentro do repositório. Então, vou passando por todos esses temas aqui que eu comentei. Vamos ver. Então, está aqui o repositório.
O que eu preciso ter no meu repositório? Vamos começar por aqui, ó. Uma descrição breve do site, aqui no About, e aqui dá para ver que tem os tópicos, ó, eu coloquei o Agrinho e o Agrinho 2026, e o link para acessar o site. Como que eu coloco isso aqui? É só clicar aqui na engrenagem, ó. Aqui vai a descrição, né, o que está escrito ali. O site, depois que você publica, se tiver tudo direitinho dentro do repositório, é só marcar essa caixinha aqui, ele vai aparecer um link para acessar o site. E aqui você preenche os tópicos. É só escrever aqui Agrinho e Agrinho 2026, ele já localiza e depois você vai salvar, né? Então, bem tranquilo, né? Deixar isso aqui, repositório, não esquecer de deixar no modo público, né? Configurar ele para realmente exibir a página. Olha o arquivo README, ele já fica aparecendo aqui, ó, e você vai ter ele salvo aqui, então na lista dos teus arquivos. E aí aqui ele tem toda uma descrição, ó, ele fala sobre o site, fala sobre o tema, né? Fala sobre as ideias do projeto, qual que é o objetivo do site, funcionalidades, o que utilizou para fazer, o que não utilizou, como que está a estrutura de arquivos, como que você vai viver o fluxo do site, né? O que tem de acessibilidade, por que esse site tem a ver com sustentabilidade. Então, uma série de informações aqui relacionadas a tudo que o estudante vai colocar lá no seu site na hora de produzir ele, né? Isso aqui é interessante porque a banca, na hora que ela for acessar, além de ter o documento lá, o template, ela vem aqui no README e ela vai acessar o README e vai testar as funções e funcionalidades que você colocou lá no teu site, né? Aí aqui, ó, mostrando o site, né? Eu falei da questão da responsividade, né? Utilizando o Media Queries, quero mostrar isso aqui, ó. Então, o que acontece aqui com esse site? Aqui, se eu apertar F12 aqui no navegador, eu vou no modo desenvolvedor, eu consigo testar se os meus Media Queries estão funcionando. Então, ó, eu estou fazendo diferença no tamanho da minha tela, aqui arrastando, ó. Tá vendo que o comportamento do site vai mudando? Ó, por exemplo, se você olhar lá em cima, tá vendo que agora aqui tem um menuzinho hambúrguer e em telas maiores ele fica o explorar? Então, isso que seria a responsividade, né? Aqui é para você testar. E aonde que você coloca isso? Lá no teu código, dentro do CSS, né? Você trabalha esses Media Queries para diferentes resoluções. Como as telas de celulares e monitores têm tamanhos padrões, não é uma coisa difícil de fazer. Então, você coloca lá aquele tamanho, né, de resolução, ele vai se comportar assim. No outro tamanho, vai se comportar de outra forma, né? É só você atender a todas essas opções e aí dá para você diminuir, ó, dá para deixar bem pequenininho, estreitinho, nem tem tela desse tamanho, mas ele ainda funciona, né? Você vai fazer a regulagem aqui, então, do teu site. Só mostrando mais uma vez aqui no repositório também, que não é programação inline, né? Eu tenho aqui o style, o script.js e o index.html, né, em separado, né? Então tem que ser desta forma, né? Tudo organizado, as imagens estão aqui na pastinha. Eu tenho uma HQ dentro do site, que na verdade é um outro site, né? Esse aqui tá com programação inline, então é tudo dentro da mesma coisa, que está dentro dessa pasta, só tem o arquivo index. Eu deixei aqui só para facilitar, né? Se alguém tiver dificuldade de entender ali como é que é a programação inline, então está aqui dentro dessa pasta, dá para entender como é que isso funciona. E aí aqui, coisas importantes para não esquecer, né? Não pode editar o código nem dentro do Scratch, nem dentro do GitHub depois do dia 14 de 6 às 23h59, né? Editor vai aparecer, vai ser desclassificado de forma sumária, então isso aqui não tem o que fazer. Não pode copiar projetos, copiar estrutura, utilizar, de repente, projetos de anos anteriores, projetos como base, não pode fugir do tema. Isso leva à desclassificação, né? Dentro do Scratch, não pode deixar o projeto como privado, senão as bancas não vão conseguir abrir, tanto a banca aqui do NRE quanto, né, lá da SED. Não pode fazer remix, né? Isso tem como verificar se tinha um outro projeto que já estava feito. Não pode submeter links quebrados, né? Então, a responsabilidade é
do professor que vai preencher o formulário, do estudante também, no ato da inscrição, de colocar um link que esteja, né, funcional para que as pessoas possam acessar o projeto para fazer a avaliação. No caso do front-end, não esquecer, não pode nenhum tipo de framework, então tem que fazer o código de forma natural, né? Não pode, aqui tem alguns exemplos do que seria considerado framework, mas seria alguma coisa que já está pronta, né? E que o estudante iria utilizar, ele pode ser desclassificado, né? Não pode fazer a programação inline, então arquivos separados, HTML, CSS, JavaScript devidamente linkados, e o repositório tem que estar bem configurado lá dentro do GitHub, da maneira que eu mostrei ali. Ainda está com dificuldade, não está conseguindo, depois nós vamos compartilhar lá no grupo aí essa apresentação. Então, o que eu preparei? Lá um GEMS, que é um guia do Agrinho Programação. Então, eu produzi esse GEM e ele tem um prompt mestre e você consegue, ele faz a leitura do regulamento e de informações pertinentes ao concurso. Ah, não estou entendendo alguma coisa. Ah, meu estudante está com dúvida. Não sei se dá para fazer isso ou não. Você vem aqui, ó, você vai promptar. Você pode perguntar qualquer coisa para ele relacionado ao concurso, ele só responde sobre o concurso. Se perguntar outra coisa, ele vai dizer que ele não consegue fazer, né? Então, ele está aqui. Vou disponibilizar para vocês o link, né? O que vocês tiverem de dúvidas, pode utilizar esse aqui para sanar. Aí, checklist, para finalizar, né? Os estudantes completaram as 2 unidades exigidas na trilha Lura, então tem que completar, tem que fazer a avaliação, fazer aparecer aquela medalhinha que aparece do ladinho lá quando conclui tudo, em 2 trilhas que não pode contar a trilha do Agrinho, né, conforme o professor Henry mostrou, né? O código está 100% finalizado, até 14/6. Eu recomendo, para não haver nenhum problema, porque o estudante às vezes tem a ansiedade, orientar eles para não acessarem mais depois do dia 14. Não entre mais na conta, deixa lá, tá tudo certinho, né? É a melhor coisa, senão ele entra, vai lá no Scratch, aperta no salvar lá, e daí já era, né? Ele vai ser desclassificado, né? Nem foi com má intenção, mas eles acabam fazendo. Mesma coisa no GitHub, terminou o projeto, não entra mais naquele repositório, né? Avaliação interna escolar vai selecionar 3 projetos por categoria, até 9, né? Tem a sub 1, 2 e 3, e são 3 em cada, né? Preencher os templates corretamente, com as informações ali, bem certinho, né? Não pode ter diferença, inclusive entre os termos de uso de imagem, né? Tem que estar bem certinho, numeração de documentos ali dos estudantes, né? Que vão ser preenchidos, e enviar, qual que é a data limite. Depois nós vamos lançar o formulário, né? No momento oportuno, e vocês vão ter até 1/7 para fazer essa inscrição de até 3 projetos por categoria, de até 9 no total, né? Aqui tem o e-mail do suporte, mas o que precisar, que tiver alguma dúvida, né, precisar de nós, estamos sempre à disposição, pode mandar mensagem, pode consultar. E, para finalizar aí a nossa apresentação, o que é que nós esperamos, né, que depois de preencher todo o checklist ali, que os estudantes possam ser campeões, né? Vocês possam estar ali na cerimônia de premiação do Agrinho. Aqui eu estou mostrando a cerimônia do ano passado, que eu participei com alguns estudantes meus, alguns momentos ali dentro da cerimônia. Então, eles tiveram a oportunidade, né, de viajar para Curitiba com acompanhantes também, além do professor, com tudo pago. Eles tiveram a oportunidade de conhecer a Ópera de Arame, eles viram um show de mágica de nível internacional, né, com o mágico chamado Michael Klenk. Eles tiveram a oportunidade de ir almoçar lá no restaurante Madalosso, eles foram para a cerimônia de premiação, né, comeram o McLanche feliz. Então, é uma coisa muito legal, né, pro estudante, é uma coisa maravilhosa, eles ficam bem felizes, empolgados. E aí aqui tem a Júlia, que recebeu em separado, né, a premiação, todos eles ganham um celular, ela é do ensino médio, não viaja, né, mas ela recebeu daí aqui na Associação dos Produtores Rurais também essa premiação. E é uma experiência, assim, eu digo que
já tive várias vezes ali com os estudantes, é uma coisa que é muito legal para eles ficam muito, muito felizes, muito realizados, e ver o trabalho, o esforço e dedicação deles é, de fato, reconhecido. E daí, professor, aqui, a parte de apresentação aqui já está finalizada, não sei se o senhor tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, pode ficar bem à vontade. William, bom dia de novo. Eu queria perguntar para ti, na linguagem em blocos ali, o projeto a ser desenvolvido, ano passado era um quiz, né? Esse ano, eu não sei se foi uma dificuldade minha de interpretação ali, mas me parece que pode ser um jogo, pode ser uma história, é isso? Então, professor, na verdade, assim, pode ser, daí a escolha de como é que vai funcionar o projeto é o estudante que vai desenvolver, que escolhe. Mas, assim, vou contar para o senhor da minha experiência, que o que chama mais atenção seria construir no formato de jogo, né? Daí, claro que às vezes você está lá trabalhando com estudantes do sexto ano, sétimo, eles têm maior dificuldade. Mas, assim, é a categoria deles, né? Eles vão competir com outros que são assim como eles. Eu indico, né, porque você precisa também fixar o olhar da banca e tentar fazer no formato de um joguinho ou uma coisa, se for um quiz ou uma história, que tenha elementos de jogo também, para que seja o mais interativo possível. Tá. Outra coisa que eu encontro dificuldade, eu não sei se você teria alguma dica para mim, tem o tema ali, né? Conduzir eles para eles conseguirem chegar a um recorte desse tema. Tem, assim, alguma maneira, alguma estratégia que você usa para ajudar eles, conduzir eles, assim, chegar nesse recorte aqui, para eles conseguirem desenvolver o projeto deles? Então, aí eu vou te contar uma história assim, professor, que a coisa que convence, que vai fazer o estudante fazer com qualidade, é ele fazer alguma coisa que ele realmente gosta. Contar, por exemplo, a história dele. No caso ali, o Rafael, que eu mostrei para o senhor, né, eu comentei ali que a família dele, eles são apicultores. Então, ele interligou com um negócio que ele gosta. Claro que nem todo aluno vai ser diretamente ligado com o agro, mas ele pode encontrar um caminho, uma coisa que ele acha legal, né? Porque aí ele se empolga para desenvolver, né? De repente, essa é uma possibilidade. E para encontrar o recorte, assim, você pode indicar para ele, de repente, algumas leituras, até o material, se for sexto ano, tem umas histórias em quadrinhos, umas revistinhas do Agrinho para baixar lá naquele site. Eu vi lá. Talvez tenha aí uma fomentada. O que dá para ele fazer também, se for maiorzinho, assim, com maior nível de compreensão, dá para você colocar na inteligência artificial, pedir para ela gerar ideias, e aí ele vai vendo as opções, ele vendo o que ele mais gosta. Sempre eu trabalhei dessa forma, né, para o estudante encontrar um caminho. E se eu sugerir para eles ali, né, para as turminhas maiores, mais maduras um pouco, para eles desenvolverem um prompt ali, né, para escolher esse tema, esse prompt inicial também tem que estar lá naquela descrição? Não, esse para escolher o tema daí não seria necessário, né, porque daí já é o tema abordado. Os prompts que tem que aparecer lá, professor, para ficar bem claro, são os prompts utilizados para desenvolver coisas. Então, vamos supor, você vai colocar uma música lá no site, você vai usar o Sumo. Aí, esse prompt tem que aparecer. A trilha sonora foi desenvolvida usando esse prompt. Você quer colocar uma imagem de IA no site. Aí, beleza, a imagem de IA eu desenvolvi. Quer criar logo do site, né? Só que as imagens,
eu oriento o seguinte, porque todos eles têm celular com câmera, né? Uhum, E é sim. valioso o cara fotografar, né? Fotografar e colocar a imagem que ele produziu lá no site, é autoral, né? Aí você ganha Sim. pontos. Uhum. Tá. A última pergunta. A conta no Scratch, tu orientou ali no início, mas eu estava tentando fazer duas atividades ao mesmo tempo e eu perdi um pouco ali. A conta no Scratch, eu fui com eles lá, né, em aderir ao Scratch e criei uma conta com eles no @escola deles. Esse é um bom caminho? Sim, professor, essa é a nossa sugestão, que é a melhor forma. Porque o que Tá. aconteceu bastante? Tinha muita gente que tinha conta de professor, e daí tinha as turmas dentro, e aí o professor criou a conta. E essa corre um pouco de risco de ser deletada. Tem aluno que já estava mantendo essa conta há alguns anos, que era de outro professor, sabe? Então, a gente orienta a fazer mesmo dessa forma, para não dar confusão, porque aí, mesmo que, vamos supor que deu um bloqueio lá, vai precisar trocar o NIP, porque eles acharam que está identificando a pessoa, mas ainda é vinculado ao e-mail do estudante, então ele consegue recuperar, né? Não tem perigo de perder a conta. Então tá joia. Obrigado, professor, aí pelas dicas. Acho que ver o projeto lá do Mel, ver os códigos, ver a estrutura ali, acho que ajudou bastante. A gente tem vontade de ajudar eles, né? Para que eles consigam ter a possibilidade, pelo menos, de chegar lá, né? Disponha, professor, que precisar de nós, né, nós estamos aqui, né, se precisar depois, se tiver mais alguma dúvida, pode mandar, depois nós vamos disponibilizar ali a apresentação, o link do mentor também para te ajudar, e fico muito feliz de estar interessado, empolgado e motivando os estudantes, e você vai ver que, né, desejo muita sorte para vocês, e que Obrigado. você vai ver que legal que é você participar dessa cerimônia lá do... Obrigado, professor. Até mais, um bom trabalho aí. Obrigado, igualmente, até. Obrigado, até.